Olá, tudo bem? Mais um filme para hoje. Outro super clássico. Esse filme é espetacular. Forrest Gump, o contador de história. Com um ator que não precisa nem falar o histórico dele, Tom Hanks. Esse ator já é um cara espetacular. Os filmes que ele faz, não preciso nem dizer como são maravilhosos. Esse filme lançado em 1994, década de 90, né? Uma década com filmes brilhantes, muito bom, extremamente recomendado. Você tem que assistir esse filme. Para mim também classificado como perfeito. Você precisa ver, se não viu, corre e vá assistir porque você está perdendo muito. É um filmaço. Talvez muitos não vão entender conforme eu vou passando o tempo, porque esse filme aborda, de certa forma, é uma aula de história também. Então isso também o torna interessante, porque aborda assuntos do século XX, né? Das décadas, vários fatos históricos importantes estão no filme. Não da maneira exata, mas até muitos de maneira até um pouco de comédia, mas é o que está lá. 1994 foi lançado, os atores principais, Tom Hanks é o principal, né? Outros atores famosos que estão lá, vou falar mais só os famosos mesmo, de todo filme que eu vou falar, porque senão fica muito extenso e não vou, talvez não agrade muito ficar falando de pessoas desconhecidas. Outro ator famoso também que estava no filme é o Gary Sinise. Esse Gary Sinise, ele é bem famoso, ele é um policial bandido no filme Contracenando com o Mel Gibson lá, que o filho dele é sequestrado. Ele também tem uma série, eu não sei, faz uma série policial, não sei se é aquela dos peritos criminais, eu acho que ele fez uma série assim também. É um cara até famoso, é comum ver em alguns filmes, agora não estou lembrando muito, é um cara famoso. E Sally Field, uma atriz famosa também, que está nesse Forrest Gump. São os mais famosos. Os outros não me lembro de outros filmes que eles fizeram. O filme é um drama, tem comédia, tem muita coisa engraçada, é uma lição de vida também, uma lição de vida impressionante, com comédia, com drama, com aventura, porque é a história do cara. Agora eu vou falar do filme em si. A parte técnica eu já falei, dos atores, do ano e tudo. É o spoiler. Então, se você não assistiu, não continue vendo esse vídeo agora e vai lá ver o filme. Depois você volta aqui e vê se depois de ter visto o filme, se você concorda comigo. O filme é a história do Forrest Gump, que é interpretado pelo Tom Hanks. Inicialmente ele está num banco esperando um ônibus e as pessoas vão sentando nesse banco lá e ele vai contando a história da vida dele. E ele começa a contar a história desde criança. Ele tem um problema, ele tem um QI baixo, então ele é um cara muito bobão, um cara simples demais, ele não tem malícia. Então ele conta as histórias, ele viveu a vida toda assim, sem malícia e tudo. Ele é um cara que consegue fazer tudo normal, viver, só que meio bobo. Ele não tem malícia, muito fácil de influenciar. Só que ele também é um cara de bom coração, um cara bom. Então ele não faz nada de ruim também, de mal, que é uma sorte que ele teve. Então ele começa a contar a história dele de criança para as pessoas que sentam perto dele lá. E cada história é mais fantástica. Então, quando ele era criança, ele vivia com a mãe, o pai abandonou, né, a mãe e ele. E eles ficaram numa casa, e a mãe era como se fosse uma pensão. E aí começa, ao longo da vida dele, ele se encontra com várias personalidades mundiais. E isso é que é muito engraçado. Então eu considero como se fossem easter eggs do filme. Isso é que eu acho muito bom. Eu gosto muito quando acontece isso em filmes. Tem muito tempo que eu vi esse filme, então o que eu me lembro agora, o primeiro easter egg, vamos dizer assim, é do Elvis Presley. Que o Elvis Presley ainda não era famoso. Claro que não é o Elvis Presley de verdade, né? Porque o filme, na época do filme, já tinha morrido. Um cara
que era o Elvis Presley no filme. Na época lá, passando na pensão da mãe dele, começa a tocar, e ele tinha problema nas pernas, então ele tinha que usar uns aparelhos nas pernas. Então na hora de dançar, ele dançava meio diferente lá. E essa dança que ele fez para o Elvis Presley lá ficou sendo a dança do Elvis Presley, que ele ficou super famoso. Então essa foi a primeira coisa interessante do filme. E ao longo do filme vai acontecendo coisas desse estilo. Na época tinha muito preconceito, ele aborda muito isso, tinha um preconceito racial nos Estados Unidos, os negros não podiam frequentar a faculdade. Aí nessa época que ele estava entrando na faculdade, teve uma lei que os negros poderiam frequentar a faculdade. Aí ele mostra também o assassinato do Kennedy, vários incidentes, assim, vários assassinatos, ele fala sobre isso, sem saber o que estava acontecendo, mas ele narra esses fatos que aconteceram ao longo da vida dele, que ele estava lá perto e nem sabia o que era. Fala também da Guerra do Vietnã, ele vai para a Guerra do Vietnã, o que aconteceu lá, o protesto das pessoas depois que ele voltou da guerra, todo mundo queria o fim da guerra, os hippies, os movimentos sociais, o movimento negro nos Estados Unidos, aquela explosão cultural da década de 70. É muito interessante o filme. Ele vai para a China, ele também assim, faz coisas demais. Ele fica famoso como jogador de futebol americano, conhece o presidente, como jogador de tênis de mesa, não sei se é ping-pong ou tênis de mesa no filme lá, fica super famoso, vai na China, e na China era um bloqueio por causa do comunismo, então não tinha essa acessibilidade. Aí tem um programa de entrevista que ele tá lá com o John Lennon, e o John Lennon fala algumas coisas que a música Imagine dele, que quando o John Lennon também visitou a China, a Índia, aquela região toda lá. Então ele mostra essas coisas que eu acho muito legal no filme. E o filme é extremamente emocionante. A vida dele é uma vida muito interessante, as coisas que ele fez. E ele sempre foi apaixonado por uma menina que nunca deu certo. Assim, essa menina, ela não era inocente igual ele, mas ela sofreu abusos lá e teve outros problemas que fizeram com que ela tivesse uma vida muito ruim, difícil. Mas ele nunca desistiu dela, sempre foi apaixonado por ela. E, inclusive no final até tem um filho com ela e tudo. E ele estava no ponto de ônibus lá contando toda essa história porque eles estavam indo visitar essa mulher para conhecer o filho. O filme é muito emocionante. Assim, as pessoas que assistiram, que assistem, eu acho que elas choram no final, que é emocionante demais. É um filme longo, mas você não cansa de assistir porque é bom demais. Vale a pena demais. É um filme que vai ficar marcado na história. Considero também como um dos melhores filmes que já fizeram. E vai lá conferir que você não perde conferindo não. E é isso aí. Até o próximo filme e falou!